Olá, galerinha! Então, sejam bem-vindos ao canal do YouTube Sabe Tudo. Esse aqui é o nosso canal do YouTube, siga e nos ajude a crescer. Esse aqui é o nosso blog, você também pode seguir. Eu sou a Maria Luísa e espero que estejam prontos a mais uma videoaula de História. Essa aqui é a nossa primeira aula de História e nós vamos ver as origens do ser humano. Os tópicos que nós vamos estudar vai ser a evolução do ser humano, a vida humana no Paleolítico, e o Neolítico e a Revolução Agrícola. Primeiro nós vamos começar com o surgimento da vida. Então, vamos esquecer um pouco aquele babado de religião, porque é isso que os livros nos pedem para estudar, e vamos ver como que surgiu a vida no nosso planeta Terra. Basicamente, há duas hipóteses. A primeira hipótese é que os seres vivos surgiram de compostos orgânicos simples, formados através da combinação de gases na atmosfera. Isso ocorreu há quase 4 bilhões de anos atrás. Nossa, cara, é muito tempo. Mas na história do universo, isso é como um piscar de olhos. Bom, eles surgiram há 4 bilhões atrás, mas somente há 2 bilhões de anos atrás foram que surgiram os primeiros organismos vivos. Que eu acho que foram as bactérias, né? Então, a segunda hipótese é que a vida na Terra se iniciou a partir de micro-organismos trazidos por meteoros vindos do espaço. Oi? Então, eu não preciso ser a cientista, fazer doutorado em História, para saber que a primeira hipótese é a mais aceita, né? Porque, sei lá, meteoros, espaço, extraterrestres, não é uma ideia muito aceita no mundo atual. Além de que, a primeira hipótese, a comprovação, não digamos uma comprovação, mas há muitas evidências a seu favor. E as condições imaginadas pelos cientistas puderam ser reproduzidas em laboratórios. Então, consequentemente, lá surgiram as bactérias e tal, aí finalmente deram origem aos hominídeos. Lembrando, hominídeos não é ser humano. Hominídeos é uma espécie, ser humano é outra. Então, o ser humano faz parte de um grupo de mamíferos chamado primatas. Oi? Então, Luísa, você quer dizer que eu sou descendente de macaco? Enfim, é isso que os cientistas dizem. Bom, os primatas surgiram na África há 70 milhões de anos atrás. Os primatas deram origem aos hominídeos, que eram seres que apresentavam basicamente algumas características humanas, ou não. Bom, eles disseram que basicamente apresentava, né? Olhos, nariz, essas coisas, mas não estamos falando muito de características exatas do humano, não. Eu tenho certeza, né? Então, os hominídeos mais antigos foram os australopitecos. Essa coisinha aqui, por favor, não xingue ninguém e não de nenhum amigo seu, né? Então, australopitecos quer dizer macacos do sul. Eles viviam no sul da África. Eram herbívoros, vegetarianos ou como você quiser chamar. Eles andavam eretos e usavam os 2 pés. Por isso que era basicamente as características humanas entre aspas, né? Então, aí eles foram evoluindo e tal, e surgiram finalmente os primeiros humanos. Lembrando novamente, hominídeos não são considerados seres humanos. O gênero Homo surgiu apenas cerca de 2 milhões de anos atrás. Nós fazemos parte desse grupo, e ele é dividido em 4 espécies. Aqui tem 5 espécies porque conta com australopithecus, né? Então, a primeira espécie, a mais antiga, era o Homo habilis. Basicamente, como o nome diz, eles fabricavam ferramentas. Eles eram onívoros, espero que você saiba o que é, né? Que é pessoas, não, animais que se alimentam de carne e também se alimentam de vegetais. Eles provavelmente desenvolveram alguma forma de comunicação, ou seja, idioma. Por favor, não pense naquele uga-uga, não é disso que eu tô falando, não. Eles falaram alguma coisa, uma forma de comunicação mesmo. Aqui tá basicamente a imagem de como eles eram, como os cientistas acham que eles eram. E tem também o outro, né, que ele surgiu, essa espécie foi extinta, e surgiu a outra, que é essa aqui. É o Homo erectus. Ele foi a primeira espécie a deixar a África. Ele saiu da África. Todas as espécies, anteriormente, elas habitavam na África. Essa aqui foi a primeira espécie a deixar a África. Ela surgiu há cerca de 1,7 milhões de anos atrás.
Depois surgiram essa aqui, criatura com um nome bastante complicado, que é o Homo neanderthalensis, que é essa criatura aqui. Os cientistas dizem que ele se parece com um ser humano moderno. Enfim, ele habitou a Europa e a Ásia Ocidental. E o Homo sapiens, que é a nossa espécie atual, que surgiu há cerca de 100 mil anos atrás. Bom, isso não é muito tempo na história, no calendário cósmico, que é o calendário que conta a história do universo. Ele surgiu na África e se espalhou por todo o continente africano. Depois ele foi, consequentemente, lógico, para outros continentes, e foi a primeira espécie a praticar agricultura. Eles também construíram ferramentas super elaboradas. Então, o ser humano atual é da espécie Homo sapiens. Essa espécie foi a única que atualmente conseguiu sobreviver. Falando nisso, vamos falar de Homo sapiens. Vamos falar agora da Era da Pedra Lascada, mais conhecida também como Paleolítico. Bom, Paleolítico é o nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero Homo até o início da prática da agricultura, ocorrida 10 mil anos atrás. Então, foi um período, digamos assim, muito longo, cara, porque foi desde que surgiu o gênero Homo. O gênero Homo, ele surgiu há 2 milhões de anos atrás. Mas somente há 10 mil anos foi que acabou a Era da Pedra Lascada. Então, durou quase 2 milhões de anos. Foi muito tempo. Bom, para nós, seres humanos, foi muito tempo. Mas, repetindo, para o universo é como um piscar de olhos. Então, esse período foi o período que o ser humano descobriu o fogo e começaram a produzir as primeiras peças artísticas. Nós conhecemos aquelas cerâmicas e tal, e a arte rupestre. Os seres humanos que viviam nessa época viviam da caça, da pesca e da coleta. Eles viviam nessas moradias aqui muito simples, que eram de ossos, pedras, pés de animais, madeiras, essas coisas. Ou eles fabricavam cavernas, o famoso boato do homem das cavernas. Quando tá falando homem das cavernas, tá falando dessas pessoas que viviam no Paleolítico. Ou até viviam a céu aberto, Eles caçavam mamutes, bisões e outros animais. Quando eles caçavam, eles utilizavam a carne como alimento. Eu acho que eles comiam cru. E a pele faziam aquelas tanguinhas, para cobrir as partes íntimas. E os ossos para fazer ferramentas, como você está vendo aqui, para construir moradias também. Eles eram nômades, ou seja, eles se deslocavam, eles nunca moravam num lugar fixo. Porque eles não praticavam agricultura, e nem sempre naquela determinada região tinha alimentos suficientes para eles sobreviver. Eles vinham em grupos, gente, só para constar. Eles não domesticavam animais, ou seja, eles não andavam a cavalo, era sempre a pé. E nem praticavam agricultura, repetindo o que eu acabei de falar. A maior parte das ferramentas do Paleolítico era de pedra, ossos e madeiras. Eles produziam esses tipos de ferramentas aqui, de pedra lascada, que eram pontas de lança, flechas, agulhas, arpões, fascas para cortar alimento, raspadores para raspar, tirar a pele dos animais, etc. Eram esses e outros acontecimentos, Enfim, depois da Era da Pedra Lascada, quando finalmente surgiu a agricultura, chegamos ao Neolítico, ou a Era da Pedra Polida. Bom, ela começou por volta de 800 mil anos antes de Cristo, que se dá basicamente há uns 10 mil anos atrás. Ela surgiu quando os grupos humanos começaram a fabricar armas com pedras polidas, como enxadas, foices, pilões e machados. Então, como eu não quero me gabar muito, mas acredita-se que as mulheres eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Então, elas puderam observar que as sementes das plantas, quando enterradas, davam origem a uma nova planta. Então, a agricultura seria uma invenção da mulher. Uhul! 10 para as mulheres, 0 para os homens. A agricultura basicamente começou na região da Turquia e na Crescente Fértil. Crescente Fértil é essa região aqui, e eu acho que isso parece um mapa, eu espero que seja
de fácil visualização. E as primeiras plantas cultivadas nessa determinada região eram cereais, que era o milho. O milho ele era praticado na América. O arroz, que era praticado na Índia e na China. E o trigo, que era praticado no Oriente Médio. Então, obrigada pela compreensão, mas a nossa aula chegou no fim, ela já chegou ao fim. Siga o nosso canal, nos ajuda a crescer, e siga também o nosso blog. Na próxima aula, na aula de História parte 2, ou aula 2 de História, nós vamos ver a idade dos metais e o surgimento das cidades. Espero que estejam gostando da aula. Obrigado novamente pela compreensão e até a próxima. Bye, bye!